Tudo bem? Muito boa noite, como vai? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Pô, muito obrigado. Eu te peço desculpa, o Camarote não pôde participar hoje. O Bill, o cachorro dele, está doente, ele está às voltas o dia inteiro com o cachorro. A gente está aqui Certo, mandando boas energias, que não seja certo. nada. Sem problema, sem problema. Então hoje sou eu. E as pessoas já estavam mandando perguntas para você, para saber do seu lado empreendedor, Aham. que é tão virtuoso quanto a sua carreira como ator, né? Pô, que legal. Vamos lá. Então, eu vou começar lendo. O Caio foi, eu já falei, o Caio foi Under 30 em 2017, é paulistano, diz que você não troca São Paulo por nada. Vou te falar por nenhum lugar Hum. no mundo, cara. Eu já passei por alguns lugares, por algumas grandes capitais, assim, e não dá, cara, não dá. Ah, obviamente que tem o lance da família também, né? Não vou mentir que isso é um fator que exerce muita influência para que eu fique em São Paulo, para que eu tenha base em São Paulo. Mas acho que também é do costume, é o lance da cidade não dormir. Eu tenho qualquer coisa 24 horas. E quando eu digo qualquer coisa mesmo. Se eu quiser comer uma feijoada aqui, eu moro no centro, mas se eu quiser comer uma feijoada às 3 da manhã, eu posso comer uma feijoada às 3 da manhã em 10 minutos. Isso é só um exemplo, mas acho que São Paulo me atende Sim. em todos os aspectos, assim. Quem é de São Paulo e tá nessa live sabe o que eu tô falando, né? São Paulo é demais. E é muito louco porque eu sou de Santos, eu moro aqui há quase 25 anos. É louco o amor que a gente desenvolve pela cidade. Não, total. É uma Você mora em Santos, coisa. mas você é de São Paulo, não? Não, eu nasci em Santos, mas vim para cá com 17 anos correndo e eu sou apaixonado pela cidade também. Gosto de Santos, mas realmente, para mim, a única cidade que mexe mais do que um pouquinho do que São Paulo é Recife, que eu brinco que é a segunda pátria, que é outra cidade também maravilhosa. Pernambuco é um povo maravilhoso. Legal. Eu fui poucas vezes para lá. Não, não vou falar poucas, mas fui muito a trabalho, assim. Então, tive pouca oportunidade de conhecer a cidade no jeito que ela vive, né? Bom, o Caio começou. Você saiu de casa aos 18 anos, foi para o Rio, e aí você participa de um concurso no Caldeirão do Hulk e entra para o elenco de Malhação. É quando começa a sua carreira como ator, né? Exatamente. E aí eu vou começar já. A gente geralmente narra todos os feitos e depois volta para eles. Eu já vou fazendo conforme eu vou chegando. Como é que foi você, aos 18 anos, decidir deixar a cidade, deixar a sua família e tentar. Eu acredito que você não tinha ninguém de familiar no Rio de Janeiro, e você vai para o Rio tentar a sorte como ator, participa de um concurso e muda a sua vida radicalmente, certo? Como é que foi isso, essa decisão de, tipo, eu vou sair de casa e vou tentar a vida no Rio como ator? Tá, vou voltar um pouco, assim. Na Tá. verdade, essa decisão de vou tentar a vida no Rio, de vou tentar a vida como ator, ela nunca foi uma decisão muito clara, muito óbvia. Só para você entender, né? Quando eu vi o concurso, eu estava num sábado como qualquer outro telespectador brasileiro, e eu vi a chamada no Caldeirão do Hulk para fazer um teste para Malhação para a temporada do ano seguinte. Isso era 2007, a gente estava no final de 2007. E na época, eu estava muito na dúvida. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu estava muito na dúvida no que ser, no que seguir. Então tinha todas as pressões familiares e meu pai perguntando: e aí, negão? 18 anos, vamos, não vamos? Minha mãe preocupada e tudo mais. Então existiam possibilidades, né? Eu tinha acabado de me formar num técnico de programação de sistema, então eu sou programador de COBOL, DB2, SIX, Nossa. modelagem de dados. Eu tinha uma indicação para trabalhar na época num banco, né? Espanhol aqui no Brasil e tal. Enfim, era um monte de coisa que não tinha nada a ver, assim. Só que era muita coisa que eu sabia que eu não queria fazer de fato, assim. Eu tinha preocupação de carreira e tudo mais, né? Porque, não, enfim, não tenho família
rica, tradicional, então isso era uma preocupação grande na época. E aí quando eu vi o concurso, eu falei, bom, eu assisto Malhação, eu me amarro em Malhação, eu parava tudo na época para assistir Malhação, e eu acho que boa parte do Brasil naquela época fazia isso, né? Malhação era uma potência da emissora, que não é mais, o nível que era naquela época, assim, hoje já não é mais, mas naquela época era um negócio muito absurdo. E eu falei, cara, ia ser muito legal se eu fizesse uma cena assim, né? Se eu participasse do programa do que eu assisto, né? Fui mais num lance de querer participar daquilo que eu consumia, pode crer? Então era mais uma visão de fã mesmo, de fora. E aí quando eu me inscrevi, eu concorri com 25 mil pessoas. Então quando me ligaram, perguntaram se eu queria fazer um teste no Rio. Então a minha primeira decisão era fazer o teste ou não fazer o teste. Era no Rio de Janeiro, como você mesmo disse, eu não tinha nenhuma base familiar aqui, eu não tinha nenhuma base de amigos, absolutamente ninguém para me acompanhar, ninguém para me dar um suporte mínimo. E, e eu lembro que eu peguei o ônibus, vim para cá, fui para o Rio de ônibus. E aí sim, quando as coisas começaram a acontecer e que eu passei no teste, aí foi uma decisão de tipo, e aí, você vai continuar? Sua vida agora tem que ser no Rio, né? Primeiro momento, assim, eu tive que mudar para lá e tal. Aí sim foi uma decisão, né? Quase que uma decisão já tomada, porque era uma grande oportunidade para mim. Mas a coragem de ir sozinho e enfrentar 25 mil candidatos para participar do negócio é uma coisa legal, porque o mundo dos negócios, que é outra área que eu acho que você também é apaixonado pela quantidade de negócios que você tem, é tão arriscado quanto e pede essa ousadia, essa determinação de se jogar, né? Porque é um risco, né? A competição é grande no mundo dos negócios também. Total. E Eu aí acho que você, tem uma característica que aí também eu posso até te dizer assim que talvez eu não tenha tido essa ciência dela durante toda a minha adolescência, né, e meu início de fase adulta, sim, mas isso começou a ficar mais claro para mim de uns tempos para cá, que é até uma característica do meu signo, assim. toca o seu signo. Eu sou aquariano. Já é muito louco, né? Então, isso é uma característica do meu signo. Eu não sei qual é a maneira, eu não sei muito bem qual é o caminho, né? Então, isso eu tenho que aprender um pouco, tive que aprender a melhorar essa minha comunicação, até para conseguir delegar algumas funções nas quais eu não sou especializado e não tenho muito apreço, assim, ou muita técnica, né? Muita paciência. Então, isso eu tive que melhorar muito ao longo do tempo, né? Como eu comunico para as pessoas, quais são os meus objetivos finais. Mas independente de como for o caminho, eu sei o objetivo, eu sei como chegar. Talvez o meu time ele seja diferente, a minha maneira seja diferente, mas eu vou fazer. Eu vou chegar no final, eu vou chegar no meu objetivo. Mas quando existem outras pessoas, aí eu preciso mais aprender a comunicar isso, sabe? Hoje eu já comunico muito melhor do que eu comunicava, de quando eu não comunicava, para ser bem honesto, assim. Então, e isso vem um pouco da minha determinação. É tipo, não importa muito quem que tá fazendo, se estão fazendo, se tem concorrência, se é concorrido. Eu sei que eu vou conseguir fazer o que eu quero no final das contas. E Mas quando você é um cara existem outras que, pessoas, eu preciso só saber, né, aprender melhor a delegar e como passar a minha ideia final, assim. mas você é um cara que coloca um objetivo e vai obstinado nele, ou você é mais uma pessoa de flow, assim, conforme surgem oportunidades, você vai se adaptando a elas? Eu ponho um objetivo e vou no flow e vou me adaptando de repente a alguns imprevistos que eu talvez não estivesse esperando. Pode ser mais ou menos assim. Eu tenho mais um joguinho de cintura melhor hoje em dia, para algumas Eu te coisas que eu não estava pergunto isso, esperando. te pergunto isso porque você começa a fazer malhação, aí você faz 2 temporadas, você ganha prêmio de ator revelação, você começa a concorrer a outros prêmios.
Você apresenta o quadro Menina Fantástica no Fantástico, você faz outra novela, e aí, quer dizer, você estourando capa de revista, todo mundo falando, e aí você resolve tirar um sabático 5 anos depois. É, na verdade não foi nem uma decisão, foi uma necessidade. Eu precisava fazer aquilo, eu precisava. Cara, é muito trampo, sabe? Nunca imaginei que fosse tão difícil assim, né? Existe toda uma preparação de televisão, existe a hora do action, existe. E no meu caso ainda, que eu tava cruzão, eu não tinha absolutamente nenhum conhecimento, não tinha nenhum estudo, não tinha absolutamente nada, só a vontade de fazer. Eu me dediquei demais durante muitos anos, entende? E me dediquei continuamente por 5 anos. Então chegou no quinto ano, eu falei assim, cara, desculpa, eu não tenho mais saúde mental para decorar texto, eu não tenho mais saúde mental para ter que dormir num certo horário para acordar e para, sabe, não dá, para mim não dá. E eu cheguei até a rever essas escolhas que eu fiz, né? Eu falei, poxa, tá difícil para mim assim. Gosto da coisa, mas eu tô deixando de gostar pelo tiro que eu dei de uma vez, né? Então eu tava precisando de um tempo, assim. Então, na verdade, pô, você fez um sabático, que loucura. Não, não foi loucura, foi mais ou menos uma necessidade. Eu não tinha outra opção. Ou eu dava essa pausa, ou eu ia realmente começar, a, acho que a me prejudicar profissionalmente, sabe? A começar a me queimar. Isso a gente tá falando de, cara, 10 anos, quase 15 anos atrás, assim, 10 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, hoje a gente já pode falar disso que já não tem resquícios de mais nada, mas era papo assim, eu não queria ir pro trabalho, sabe? Como é que você acorda se não quer ir pro trabalho porque, sei lá, era difícil. E aí o sabático foi, na verdade, uma escapada, assim. E como é que foi? Aos 18 anos, de repente, você fica famoso e aí tudo, as portas abrem para você, todo mundo te paparica, todo mundo quer estar perto de você, quer tirar foto, quer autógrafo, começa provavelmente a surgir N propostas de publicidade. Como é que é para porque você não era mais um adolescente, mas você tinha acabado de virar adulto. Como é que é lidar com tudo isso que cerca, tá fazendo parte da Globo e tendo a projeção que a Globo dá para um ator? Total. É pertinente isso demais, porque no começo você começa a se perguntar, né? Não, eu acho que no começo mesmo você começa a usufruir das coisas. Nos primeiro ano, talvez, isso não me vinha muito na cabeça, né? Não era uma questão. Mas aí depois você começa a jogar só. Peraí, eu vivi os meus 18 anos de uma maneira normal. A conta não tá fechando para mim, porque, como você disse, as oportunidades elas vêm de lavada, né? Vem um monte de coisa, vem uma chuva de oportunidades. E oportunidades ruins e oportunidades boas. Então, eu sempre usei a minha referência até os meus 8 anos, né? A referência que eu tive na minha vida inteira. Para colocar aquilo numa balança e falar assim, bom, peraí, é o velho ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Minha mãe já dizia, nenhum almoço sai de graça, mano. Então eu vou pôr isso na balança e vou ver, pô, peraí, isso aqui é legal? É atrativo, talvez não seja interessante, né, pra mim. Então, eu acho que a minha referência de vida até os meus 8 anos me trouxe muito pro chão, assim, me deixou muito num lugar realista, né? Isso até é curioso, assim, nem quero estender muito isso, mas muita gente, e quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo, vem com os filhos e fala, ah, você não acha meu filho lindo? Olha só. Eu falo, sim, não, seu filho é lindo, nossa, sua filha é muito bonita. Pois é, ele só tem 8 anos, eu acho ele tão desenvolto e tal. Você não acha que eu tinha que indicar? Eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou falar que não, porque até os meus 18 anos eu tive uma vida normal. Eu fui tratado, eu fui rejeitado, eu fui aceito, eu pude experimentar o que é ser uma pessoa de um jeito normal. Eu não tinha nenhum atributo especial que fizesse eu ser aceito em todos os lugares que eu ia.
Então eu acho que você devia esquecer esse negócio de colocar o seu filho com 8 anos para trabalhar numa profissão de alta exposição, porque no colégio você pode ter certeza que ele vai ser tratado diferente. As crianças vão ver ele como né, o garotinho que faz a novela, ou não sei o quê. Óbvio, não é impossível de ter uma criação, mas eu acho complicado, sabe, expor a criança, até mesmo porque a criança não tem um cognitivo desenvolvido suficiente para saber separar, enfim, é um outro É que assunto, tem, mas é muito difícil, mas cara. Eu acho muito difícil. o, eu acho que até uma característica um pouco do país é muitos pais projetam nos filhos a solução. Eu sou bem duro com relação a isso. Eu sei que você tá polite com isso, mas eu sou mais ácido nisso. Ah, não, Eu não é acho nem que polite, assim, é porque projeta. senão a gente vai para outro assunto, né? Mas é Eu porque eu acho sei, que você mas, faz a criança perder o que ela tem de mais importante, né? Que é a idade dela. E é a mas é legal formação do você falar cognitivo para numa as pessoas. realidade. Mas é bom você falar porque as pessoas só veem o lado glamuroso de um ator e não vê todo o outro lado que mexe com a cabeça, que essa ilusão, até a sensação de poder, porque de repente você pode tudo, mas isso dá um nó. E aí você mesmo Ah, falou, 5 anos depois você precisava dar um tempo e fazer outra coisa. total. E aí você foi fazer uma. Foi nessa época que você vai fazer sua road trip ou não? Você faz. Isso foi, na verdade, em 2011, né? E aí eu fiquei o ano inteiro de 2012 nesse primeiro sabático. Ah, e não foi Você road vai de trip. carro, né? Nisso eu fui sozinho. Em 2011 eu fui sozinho com ah, uma mala só. Então eu fui por conta. Ninguém foi comigo. E acho que era a principal. Eu acho que era a coisa mais importante que eu precisava. Era ficar sozinho. Porque nesses 5 anos todos, dando atenção para muita gente, tendo atenção de muita gente, tendo muita cobrança, tendo muita expectativa, tendo muita cobrança de mim mesmo, eu me cobro muito. Então isso foi essencial, assim, eu falei, mano, eu preciso viajar, mas eu preciso viajar, tipo, sozinho, não quero que ninguém vá comigo. E aí E aí eu, você foi para Japão, Estados Unidos e França, né? 2000. nesse ano eu fui para 13 países, né? Eu fui para Japão, fui para França, fui para Portugal, vim um pouco também para América do Sul. Se eu não me engano, foi uns 13 países que eu viajei. E aí você conseguiu experimentar de novo a sensação de voltar a ser Total, uma pessoa total, anônima. total, total, total. Eu podia falar o meu nome para as pessoas e sem a pessoa falar assim, Eu sei." Porque, acredite, às vezes eu chego e falo assim, pô, beleza, tudo bom, como vai? Ah, prazer, por exemplo, Lucas. Eu falo, pô, prazer, Caio. Eu sei que é Caio. Então eu consegui poder falar meu nome de novo, assim, né? É um detalhe, cara, só que isso todos os dias, né? Até o lance de tirar fotografias, assim, né? Eu não me disponho, acho que faz muito parte, assim, acho que é até um termômetro, né, de você ter uma ideia de como o seu trabalho está sendo aceito, como a sua personalidade, figura pública construída e aceita também, né, dentro da sua sociedade, do seu trabalho. Então isso foi um termômetro para mim também. Mas agora imagina, todos os dias, em todos os momentos, você começa a ponderar, você fala assim, pô, peraí, quando eu tô comendo, já passou, já teve a minutagem para eu perceber que às vezes eu tirava mais foto em relação do que eu comia, e a comida estava fria e eu perdia a comida. Então, tipo, eu não vou parar hoje em dia e há um tempo já eu peço um tempo, falo, olha, o problema não é tirar foto, mas eu preciso tirar foto depois que eu comer, beleza? E tem gente que acha ruim de eu ter falado isso e acha que eu tenho que parar o que eu tô fazendo, tipo, no caso, parar de me alimentar para tirar uma foto com a pessoa, porque a vontade dela é Hum. maior que a minha necessidade de energia, né? Então existem essas coisas que também que é muito louco, cara. E tem eu acho que prezar pela liberdade até de poder fazer besteira em paz, né? Porque errar é da vida, a gente só evolui quando a gente, enfim, tropeça, acerta e tal. E aí quando você é conhecido, tá todo mundo te monitorando o tempo inteiro, né? Qualquer coisinha que sair da curva já vira notícia, vira. Deve ser uma sensação de. Eu me considero, eu sempre fui muito fora da curva, assim, eu sempre procurei lugares mais difíceis, sempre procurei lugares onde geralmente pouca.
poucas pessoas se arriscariam assim, né? Quanto maior o desafio, muito mais tesão eu tenho. Então, eu sempre fui um cara que. Eu não vou falar que errei, mas eu encontrei várias maneiras que não deram certo. Pode crer. Mas, em contrapartida, nos dias atuais, assim, eu vejo o número de pessoas que não arriscam por medo de frustração, e digo isso associado à nossa à evolução tecnológica, sabe? Sim. Hoje, qualquer discussão de duas pessoas, seja ela qual for, seja o motivo que for, uma pessoa que nem as conhece, ela vai pegar o celular ali só para ficar registrando alguma coisa, para depois. É, a gente, né, eu escuto as pessoas falando, pô, a gente vive hoje num mundo muito chato. Cara, né, eu acho que a palavra não é chato, a gente vive num mundo muito esquisito, muito estranho, né, nesse sentido de todo mundo quer cuidar da vida do outro, tá ligado? É Parece o que às vezes vigiar. o erro do outro, o erro do outro, ele conforta a ignorância do outro também, entende? Então, se eu erro, às vezes, eu sinto, né, que algumas pessoas se sentem mais confortáveis. Mas o Nelson Isso Rodrigues no falava, né? sentido. Brasileiro só é solidário no câncer. Quando você está bem, é de um jeito, quando está mal, tem aquela coisa toda de meio. Enfim, é da sociedade. Quando é que nasce a tua vontade de começar a empreender? Você tinha isso já com que vinha caminhando junto, ou de repente você fala, eu quero seguir isso também, ou foi uma oportunidade que surgiu que você não esperava e você resolveu apostar? Eu acho que a primeira. Eu já tive alguns negócios assim, ah, entre restaurante, entre casa noturna, mas nunca foi uma coisa que eu quis fazer. Então sempre era uma coisa mais que o time que trabalhava comigo me indicava e tudo mais. Então não posso considerar que esse foi o meu pontapé inicial para o empreendedorismo. Mas, obviamente que meu nome, né, o nome que eu construí, Caio Castro, ele envolve um tamanho publicitário relativamente grande. Então, existe uma gestão disso, certo? Então, isso eu sempre me preocupei demais. Eu sempre quis que isso fosse feito de uma maneira muito profissional, de uma maneira que correspondesse muito com as minhas vontades, com o meu estilo de vida. Nunca passei por alguns escritórios de pessoas profissionais, no caso empresários, mas eles queriam me moldar de uma maneira comercial que não fosse a minha cara, e isso me incomodava demais. Era sei, para mim era muito fora assim do que eu queria, né? Então, quando eu tive a oportunidade e a ideia de deixar tudo no meu comando, de eu fazer do meu jeito, eu falei, bom, então vai ser com a minha cara, eu vou começar a empreender nesse sentido. E aí eu comecei a estruturar a empresa Caio Castro. Então, eu tenho um escritório que hoje, né, já se transformou numa agência de publicidade, mas que no começo ele cuidava da minha carreira. Única e exclusivamente ele cuidava do Caio Castro. Então, isso foi acontecendo e aí a gente vai pegando, vai aprendendo, vai pegando know-how e tal. E aí se formou uma agência de publicidade, construímos um prédio do zero, né? Dentro da agência a gente tem 20 e poucos funcionários e é um coração aquilo funciona. Então hoje é uma estrutura sólida. E isso foi a primeira coisa que eu vi acontecer. E durante anos, né? Porque foi um aprendizado. Tal. Então, e aí a primeira vez que eu realmente quis empreender numa coisa totalmente fora do que eu fazia, acho que essa história bastante gente conhece e é uma das coisas que eu mais tenho apreço. Foi quando eu construí, quando eu, na verdade, tive a ideia de trazer uma franquia americana para o Brasil, uma rede de hamburguerias. Eu queria ser representante no Brasil. Mandei um e-mail para eles. Por quê? Porque eu fiz um stories e perguntei se alguém no Brasil poderia levar aquela franquia para o Brasil.
E a resposta que eu tive foi, pô, por que que você não traz? Por que que você não traz? E eu fiquei pensando, por que que eu não levo, né? Então eu mandei um e-mail, tive uma resposta curta e grossa, que não era plano, né, do grupo trazer para cá, e também não sabiam quando que iam ter esse interesse, enfim. Falei, beleza. Mandei para os seguidores de volta. Falei, ó, vocês pediram, tentei, não consegui, beleza? Desculpa. E aí eu fiquei uns 5 minutos ali matutando aquela ideia, tipo, meio chateado. Falei, poxa. E aí tava com meu empresário do lado, né? E a gente começou a pensar e falou, mano, fica triste não, pô, depois você faz uma. Eu falei, faço uma não, cara, eu vou copiar. Eu vou fazer igual, vou fazer uma versão brasileira. E, enfim, aí rolou essa resenha. Eu abri a minha caixa de direct para as pessoas que tivessem interesse em investir na área, né? E vou te falar, em 2 dias assim, a gente estava com 20 contatos, e desses 20 contatos eram em 20 cidades do Brasil, que eles tinham interesse, né, de fazer, e já era uma conversa mais interessante. E a gente ficou naquilo, eu falei assim, peraí, aqui a gente tem uma grande possibilidade de fazer isso acontecer. Pô, beleza, vamos pensar mais ou menos, até achar receita, até achar um plano de negócio, até achar um negócio redondo, a gente vai demorar um ano, cara. Beleza, é mais ou menos um ano. Aí teve uma pessoa de Maceió que tinha um food truck. Ele falou, ó, tem a operação completa, tem o food truck há 4 anos, uma marca assim, assim, assado. A gente olhou um pro lado e falou, putz, mas aí já tem um nome, né? Aí ele falou, bom, você pode, né, escolher essa que já existe, se for de fato boa, a gente experimenta, a gente vê qual é a necessidade, né, da expansão, quanto isso tem de custo, e podemos fazer então uma rodada para injetar, para fazer um primeiro aporte, para fazer a primeira expansão. O que você acha? Falei, tá, qual a outra opção? A outra opção a gente faz tudo do zero. Se não for bom, se não, né, se realmente não fizer sentido, a gente faz tudo do zero e faz um ano, não tem problema nenhum. Beleza. E aí a gente foi experimentar, a gente bateu um olho no outro e falou assim, cara, esquece. É o que a gente procura com uma vírgula a mais do que a gente esperava. Beleza, vamos fazer conta. Aí fizemos conta, né? Se eu não me engano, no primeiro ano que a gente montou, a gente fez né, a The Black Beef ela já existia, hoje é Black Beef. E no primeiro ano da Black Beef a gente fez expansão para 25 lojas, no segundo ano a gente já estava com 40 lojas. E, e isso foi aí eu posso dizer, isso foi o meu primeiro empreendedorismo de sucesso, assim. Mas surgiu de uma vontade minha de ter a experiência que eu tinha, né, nos Estados Unidos, daquela hamburgueria. Eu queria ter aquele tipo de sensação, eu queria ter aquele sabor aqui no Brasil. Então acho Que que a legal. minha foi mais ou menos uma vontade, uma necessidade minha, que aí eu tive que trazer para cá, e isso se tornou um negócio. Porque a minha ideia era só ter uma loja para ela comer, entende? E aí eu consegui então dividir e espalhar a minha experiência, a minha vontade, né, a minha satisfação para o Brasil inteiro. E quantas lojas são hoje? Hoje a gente tem 40 vendidas, né, 40 lojas, mas não são todas que estão prontas ainda. Tem algumas em obra, Então, então a gente deve montando. ter 34, 35 operando. Tá, eu só vou falar um negócio pro pessoal. Eu esqueci de desativar os comentários, mas eu não vou falar sobre a vida pessoal dele. Então não adianta vocês ficarem perguntando. Não vou perguntar. A gente vai ficar falando de empreendedorismo aqui. É, O povo é curioso, né, cara? Nossa, meu, tanta coisa legal sendo falada, quer saber o que comer, o que tá, pô, para. Deixa isso para outro tipo de veículo. Me fala uma coisa, você chegou a ter algum empreendimento que fracassou, assim, que você quebrou a cara, saiu tudo errado do que você esperava e você teve que dar a volta por cima? Teve. Quando a gente teve acho que foi um dos primeiros também, uma casa noturna na Zona Sul.
Era muito legal a ideia, era muito legal tudo, era muito legal a operação, era muito legal ter os amigos ali perto. Só que na minha opinião, né, teve uma coisa que isso eu aprendi, foi uma das lições mais marcantes, que pode ser o que for, mas a pressa, ela de fato, confia no que eu estou dizendo, a pressa ela é inimiga e vai na contramão da perfeição. Então a gente tinha pressa de abrir, porque o aluguel corre todo mês, porque não tinha mais carência, porque os produtos têm validade, as pessoas estavam ganhando e a gente precisava abrir. E só que do jeito que a gente queria abrir, não dava, ia demorar mais. E a gente fez um plano B, em cima de um plano que a gente queria. E ficou uma bosta. Essa é a grande real. Não, não, não era para ser daquele jeito. Aquilo foi um arranjado. Então a gente fez tipo, sei lá, vamos dar um jeito aqui. Não, não existe dar jeito, cara. Não, não existe dar jeito, assim. Então isso foi uma das lições mais importantes que eu tive, que eu fui aplicar alguns anos depois, quando eu abri um estúdio de tatuagem com um amigo meu. No caso era meu tatuador, é meu tatuador até hoje. E o estúdio chama Alcabones Tattoo. E eu vi naquele menino, naquele cara, uma das mãos mais incríveis no realismo. Ele pegava umas fotos, umas fotografias e fazia um negócio muito melhor do que a fotografia em si. E eu falei assim, cara, você não tem um estúdio? Ele falou, não tenho. Tô sem capital para abrir. Eu falei assim, então peraí. Então temos uma possibilidade aqui, vamos conversar. E aí dessa vez, de fato, existia uma pressa também para abrir, existia um aluguel que estava sendo pago do prédio, existia funcionário que estava recebendo já, existia todo um custo, mas o projeto que a gente idealizou e que a gente desenhou não estava pronto ainda. Não tem não tinha possibilidade de abrir daquele jeito e, cara, eu vou te falar, não dava para fazer de qualquer jeito. E isso eu tô dizendo, você vai até rir, mas assim, era papo da fechadura. Teve uma semana que dava para abrir, mas a fechadura não era a fechadura que a gente queria. Nossa. Eu não tiver, porque não vai ser a fechadura que a gente quis, vai ser outra fechadura, aquilo vai me incomodar e aquilo vai desandar. E a gente esperou mais um mês, né, entre outras coisas, e saiu exatamente. No dia que a gente fez a inauguração, saiu do jeito que a gente queria, da maneira como a gente pensou. E no primeiro mês, faltando uma semana para fechar o primeiro mês, a gente já tinha. A empresa já estava no azul. E ela foi assim até hoje. E a gente tem 4 anos no estúdio, e o estúdio nunca, nos primeiros meses, assim, né, que a gente tem aí mais ou menos um ano e meio, dois, para começar a se pagar e tudo mais, para dar lucro. No primeiro mês, na última semana, a gente já tinha pago o estúdio inteiro. Então, Nossa. era uma coisa. Aí eu falava para os caras, eu falei, mano, não dava. Aquela fechadura pode ser uma fechadura, mas não dava pra gente abrir se não fosse do jeito que a gente queria. A energia muda, tudo muda, cara, tudo muda. Isso é um detalhe. A gente não é só dinheiro envolvido, sabe? Você precisa fazer alguma coisa que você realmente tenha muito tesão, porque a sua energia, ela vibra. E as pessoas que vão ali, elas são energia. E se as pessoas são energia, você tem que tratar de energia e não de negócio. Então acho que isso é uma coisa que eu me incomodo demais, eu me preocupo demais. Não são negócios, são energias, são ambientes de troca de energia. Exatamente, tudo é energia mesmo, né? Como é que foi primeiro você pega uma rede de hamburguerias, aí você vai para um estúdio de tatuagem e aí você vai para uma construtora. Como é que foi essa? Porque é bem diverso, né? Eu imagino que a gestão, o modelo de negócio, a lógica por trás deve ter particularidades bem distintas, né? É o que eu acabei de te falar. Eu vou sempre me preocupar com a energia do lugar, com a energia
trocado, com a experiência que a pessoa vai ter. Quando eu não sei fazer alguma coisa, ou quando eu não tenho tempo para aprender, eu aprendi uma coisa que é delegar. Então eu vou delegar funções para as pessoas que são mais qualificadas, até porque eu preciso de tempo para ganhar tempo. Então eu delego função e acho pessoas capacitadas e preparadas para exercer aquele tipo de atividade. Mas em todas as coisas que eu entro e que eu tenho vontade, é pela energia, é pela experiência, é pelo contato com o público diretamente. Então, eu sou um homem de detalhes, então eu vou ali para realizar detalhes e para, desculpa falar, mas para fuder a vida de quem tá fazendo o rolê ali. Tipo, eu vou dar trabalho. Ah, mas isso aqui é... Eu falei, mano, não importa. Vai na minha, troca isso aqui, porque isso aqui, isso. Então, esse é mais uma coisa que eu gosto muito de atuar, assim, nos detalhes da experiência, nos detalhes da vivência, da troca das pessoas ali. São Eu acho que negócios uma, muito distintos, isso é muito claro, né? Mas no final das contas, a base é quase que a mesma, assim. Tratar com pessoas e para pessoas. a gente viralizou há pouco tempo umas fotos que você fez do seu apartamento e as pessoas todas elogiando o estilo. Aquilo é cuidado do seu também, faz parte de você. Você não chegou e entregou isso para um decorador, aquilo lá é o seu gosto, né? Aquilo foi um ano sem entrar na minha casa. Mas eu tive uma assessoria técnica, Mora Studios, que, na verdade, a CEO da empresa da Mora é uma fã e que depois virou muito minha amiga, que é a Ana Beatriz. E eu lembro até hoje, né, que ela é do interior, eu fui fazer um trabalho lá. E ela mandava e-mail para o meu escritório e tal, que queria um dia poder tirar uma foto, conhecer e tudo mais. Quando a gente foi para lá, o meu empresário armou esse encontro e falou: a gente está indo jantar em tal lugar, se você quiser ir lá e tudo mais. E ela foi para lá, acho que com a amiga dela, e levou uma camisa de São Paulo. Eu sou São Paulina, ela levou uma camisa de São Paulo e a gente ficou amigo. Anos depois, eu não a via há anos, ela falou: poxa, eu tô trabalhando numa empresa assim. Ela foi me levou num negócio ainda, uma reunião de negócio, e ela era arquiteta dessa empresa. E aí, beleza, sabia que a Ana Beatriz tinha virado arquiteta, tinha se formado. E aí, depois de um tempo, eu falei: cara, eu quero reformar meu apartamento, vou ficar um ano fora, que foi a última viagem que eu fiz, que foi de São Paulo para Moscou, que aí eu fui no motorhome, dirigi o ano todo para chegar, né, metade para ir, metade para voltar. E eu falei: é o tempo que eu vou ficar fora, é o tempo que eu vou deixar minha casa na reforma. Em obra. Aí eu cheguei, chamei a ela, e chamei a Ana Beatriz e falei: cara, preciso reformar desse jeito e tal, vamos sentar para... Porque eu tenho algumas ideias e eu tenho um outro cômodo que eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Ela: beleza, é só decoração? Eu falei: não, eu tenho que quebrar uns negócios. Quero quebrar um... Porque o meu apartamento aqui, ele, a planta original, ele tem quatro dormitórios. Hoje ele só tem um. Então tudo transformei em tudo. Um quarto virou cinema, o outro quarto virou um closet, tudo eu fui arrumando. Um banheiro é uma sauna. Então tinha muita coisa para quebrar. E aí ela fez toda a parte técnica e nesses micro pontos que eu não tinha muita ideia do que fazer, ela me aconselhou assim. Mas 90, 90 e poucos bons por cento eu já tinha tudo na minha cabeça como eu queria, assim. Trazendo todas as referências de viagem, trazendo todas as minhas referências de vida. Eu cresci na rua praticamente, então tem uma parede no apartamento toda que é grafitada, tem um lift de snowboard que vem do teto, assim, que é uma referência das vezes que eu faço viagem para neve. Então cada espaço aqui tem uma referência muito da minha vida, assim. Que bacana. E como é que você faz ponte? Não sei se você já parou para pensar sobre isso, porque tem coisas que a gente só pensa realmente, como você já falou, depois que já passou. Sim. Mas a tua ligação com a adrenalina, com o esporte radical, você corre de kart, você ganhou, né? Não sei quanto tempo faz agora, mas Foi faz agora, foi pouquíssimo. nesse final de Agora, né? semana. Foi nesse final de semana 10 teve o horas, né? Endurance Uma prova.
de 10 horas, que é um campeonato que ele dá. É como se fosse uma Libertadores, né? Quem é Libertadores vai para o Mundial, no Japão, sei lá onde que é. E essa competição, esse Endurance de 10 horas era Brasil-França. E aí a equipe campeã ganhava a vaga para correr no Campeonato da França em março do ano que vem. E minha equipe foi campeã e a gente vai para a França no ano que vem. Essa Inclusive eu ligação com a cheguei adrenalina. agora do Hum, treino. hum. Você estava treinando? Que Já legal. tava. E como é que foi para... A gente está quase chegando no final, porque o Instagram tem um limite de 1 hora. Ele Aí eu passa, queria hein? que... Ele passa Hã? legal. Mas passa. Passa, se deixar? Passa, passa. Não sei como, Eu mas queria... passa. Eu acho que depende do... Se fala antes. Mas enfim, Se vamos, cair, vamos se seguir. cair, só me ligar de novo que a gente continua. Não tem crise não. Tá bom. Beleza. Como é que foi a quarentena quando surge essa coisa do isolamento com os seus negócios? Eu sei que você está construindo na Baixada, né, um prédio de alto padrão, É, a gente tem que deve um. ter, Tá em andamento lá, a construção. mas que deve ter sido abalado também, né? Sim, Pelo... não, sem dúvida nenhuma. Acho Como que é não, que foi? foi tudo. É curioso, porque como eram áreas distintas, algumas, óbvio, tiveram uma, uma quedinha. E, e uma das coisas que a gente sempre se importou demais, assim, mais do que funcionários, a gente tem famílias que dependem daquele rolê, que dependem daquele serviço, que dependem daquela renda. Então, a primeira gestão da crise era como que a gente vai fazer para não ter que mandar embora, para não ter que fechar nenhuma operação, para que o negócio se mantenha saudável. Então, acho que o segredo de vários negócios, não sei de todos, mas de vários negócios, achar produtos bons com preço menor. Então, a quantidade, né, automaticamente te dá um poder de barganha aí, você consegue as coisas mais baratas. Então, onde que a gente vai reduzir? Beleza, vamos reduzir as lojas que não são próprias, né, o prédio que não é próprio, vamos pegar e baixar o aluguel. Então, isso foi uma das primeiras medidas que a gente fez. Renegociar o aluguel em metade, no segundo mês 25%, no outro mês só 15%, e se realmente continuasse dessa maneira fechada, a gente tinha uma conversa séria, assim, né? Pro lado da construção civil, a gente teve um impacto um pouco maior. Mais engraçado que as hamburguerias, elas tiveram, às vezes, mês, a gente faturou o que nunca tinha faturado uma loja, por exemplo. E isso na metade do mês. As pessoas precisam comer. O número de delivery aumentou. Então, automaticamente, a procura, né, por fast food, por comida pronta, pelo delivery, ela aumentou também. Então, isso deu uma tipo, pô, beleza, não estamos no pior cenário, né? Mas é uma crise Você que tem, existe. eu estou no meu briefing aqui que você gerou mais de 2.300 empregos diretos e indiretos. Isso é atualmente ou é uma soma de tudo que você já fez? Você tem debaixo do guarda-chuva de todos os seus empreendimentos 2.300 pessoas? Isso é hoje, né? Isso é hoje. É muita responsa, né? É muita É, gente. é, é bastante gente. É bastante E gente. você conseguiu manter todo mundo? A gente fechou de tudo, a gente fechou uma operação, mas por conta da não possibilidade de aluguel. Era a nossa loja mais recente, e nessa renegociação de aluguéis, não houve uma negociação. A pessoa simplesmente falou, não, não tem como, vocês precisam pagar porque vocês estão lá. Eu falei, não, tudo bem, a gente está lá, mas né, a gente está num momento de crise, não sei se você está se ligando nas coisas que podem piorar. E não teve uma conversa, o que eu achei um pouco absurdo, assim, porque o aluguel era alto. Eu falei, tá, a sua expectativa é de você perder o aluguel agora e você acha que você vai alugar para alguém, tipo, na semana seguinte. Eu não entendi muito bem o pensamento da pessoa. Mas beleza, sem apreço, sem novidade. Operação saudável, eu não vou me queimar por causa
de uma operação que, né, no nosso lado emotivo e pelo carinho que a gente tem com a marca, pelo carinho que a gente tem com a empresa, e principalmente com a responsabilidade que a gente tinha com os funcionários que tinham acabado de ser contratados, é uma grande perda, é uma dor. Mas a gente não pode também colocar em risco uma operação gigantesca por conta de eu posso até dizer, tipo, uma irresponsabilidade da pessoa que estava alugando ali, sabe? Então tá bom. Se é assim, não sei também se ela chegou e achou que a gente fosse falar, não, beleza, Topar. vocês acabaram de abrir, eles não vão sair. Não sei se foi um blefe, mas não deu muito certo, porque não faz o menor sentido, né? E a gente fechou, tipo, no Exatamente. dia seguinte, mas dói, mas é isso, né? E o teu outro negócio também você virou sócio da startup Olivia, como investidor? Na verdade, essa relação que eu tenho com o Grupo Olivia já ela é antiga, e aí hoje a gente fez um aporte no começo do ano para essa... Que na verdade a Olivia ela é uma assistente financeira, né? Hoje a inadimplência é muito alta no país e a gente enxerga que as pessoas não têm uma educação de finanças, assim, não sabem como gastar, não sabem como administrar o dinheiro. A Olivia nada mais é do que a sua consultora. Ela é como se fosse uma Cortana do Windows, uma Siri da Apple. Então você pergunta para ela, ela te responde. Só que ela tem ela é no cunho político, no cunho financeiro, né? Ela tem a gestão de dinheiro. Então ela entende qual é a sua movimentação bancária, ela não tem nenhum acesso aos seus dados, porém ela tem acesso aos seus gastos, ao teu extrato, único e exclusivamente, totalmente seguro. Então ela mostra para você quanto você gastou no mês, beleza. Desses gastos, aonde tem a rotina? Então, por exemplo, você ir para trabalhar, você vai de carro. Então ela entende que você abastece no mês, mais ou menos, dia 2 e no dia 20. Então, perto dessa data, ela te avisa. Caio, noto que a sua gasolina está acabando. Gostaria de abastecer num posto no caminho da sua casa que tem tantos por cento e é mais barato do que na sua última compra? Então, ela te orienta até em Uhum. lugares onde você pode ah, consumir produtos e necessidades básicas, seja lá o que for, de uma maneira econômica. Então ela te Legal. ajuda a gastar nos lugares certos. Se você vai fazer uma compra, ela fala, olha, você tem tanto de, de gasto, você não gostaria de segurar. Então, assim, é quase uma amiga, parceira, uma salvadora da pátria, assim, do seu rolê no final do mês. Entende? É uma mão na roda. E você está com planos aí de esse ano ainda começar outro negócio ou debruçar mais em carreira de ator até o final do ano? Aliás, como é que está a Globo? Eu li hoje que a Globo começou agora a determinar alguns protocolos para voltar a gravar. Como é que está esse lado do artístico do seu? Bom, acho que pelo meu cabelo, é, eu quando vou fazer algum personagem, eu tenho a mania e tenho essa preocupação de deixar o cabelo crescer, porque é mais fácil cortar do que colocar. Então, eu tenho um trabalho agora para outubro e acho que uns 3 meses assim de filmagem e tudo mais. É uma série, um filme. Isso para 2021. Não tenho nenhum trabalho na Globo ainda para ano que vem, nem para esse ano. Então, tô deixando o cabelo crescer porque vamos ver o que acontece, né? Qual vai ser? Não tive ainda a reunião de personagem, não tive nada. Mas esse ano e o primeiro semestre do ano que vem, eu tô mais voltado para exercer o Filmar. ofício de ator. E também as minhas competições de kart, elas voltaram na semana passada e na semana do dia 8 eu volto também na categoria profissional. Eu estava parado já há um ano, né, porque a minha dupla abandonou a profissão e ela foi
morar fora do país, eu estava sem dupla, estava sem contrato, solto no mercado automobilístico. E aí eu entrei numa equipe na semana passada, e aí já começamos treinos e na outra semana eu já tenho outra competição também. Muito bacana. Bom, a gente está chegando ao fim, realmente estava certo, passou um pouco, ele não derrubou. Agora é minha, agora tá. Daqui a pouco tem jogo do São Paulo, né? É, O, São Paulo e Primavera, né? Não é Primavera? é o Mirassol. É o que eu falei, Mirassol. Eu acho que é 9h30 que começa, né? Eu Você vê queria como te eu sou agradecer. ligado pelo futebol, né? Tipo, eu confundi o Eu achei que Mirassol você com era fãzão. Primavera. Mas primavera, sol, tá tudo aí. Tá tipo ali. Eu Maravilhoso, queria cara. te agradecer, agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui acompanhando. E desde já espero que a gente faça uma nova entrevista quando passar de vez a pandemia aqui nos nossos estúdios, de uma maneira mais confortável aqui, com uma cara mais de entrevista. E enfim, muito obrigado e a gente se vê semana que vem de volta com o Camarote, as lives. Muito obrigado, obrigado, Caio, Bom, eu e que boa noite para todo agradeço mundo. aí, agradeço o espaço, principalmente a ética. Obviamente que eu não esperava diferente, até porque a gente está falando de um veículo muito sério e voltado para um nicho muito específico. Então, supriu as minhas expectativas e agradeço todo o profissionalismo de vocês. Confesso que não sou muito apto a fazer lives, assim, não me sinto muito. É muito doido, né, cara? Falta o contato físico, ele é doido, assim, faz falta, mas dentro desse período de impossibilidades é o que nos que decidinho aqui a minha Eu assessoria não e sei se toda você essa ponte. Eu não sei se você consegue ver os comentários também, que eu acabei não desabilitando, mas muita gente elogiando insights que tiveram ouvindo você falar dos seus negócios, da tua maneira de ver. Então, assim, é muito bacana. Eu, pelo menos, como jornalista, eu fico muito feliz de ver que realmente está chegando nas pessoas, que é muito mais do que o Caio ídolo, e ser um cara que inspira também, porque o brasileiro já nasce meio empreendedor, né? Então é bacana trocar, é uma época muito propícia para a gente ouvir e se inspirar para conseguir a gente junto, aquela frase que parece um clichê, mas não é verdadeira, para a gente junto, ninguém solta a mão de ninguém, vamos sair da crise junto todo mundo, né? Não, total. Juntos a gente vai mais longe, né? Pode ser que sozinho a gente Exatamente. vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe, né? Esse momento ele traz uma boa reflexão, não de uma forma clichê, precisamos refletir, mas até de como o ser humano funciona como uma espécie, né? Desde então, a gente, há milhões de anos atrás, há milhares de anos atrás, a gente se evoluiu com, ah, com o instinto mostrando para gente que a união fazia a força. Então, que a gente precisava estar juntos, estar em bandos para se proteger e para evoluir. Então, hoje é o contrário. Hoje a aglomeração, a união, ela pode exterminar a nossa raça, né? Então a gente está em parafuso, a gente está num momento muito complicado que os nossos sentidos e os nossos instintos, eles estão batendo pino, eles estão falando, mas peraí, eu passei milhares de anos achando que era de outro jeito e agora eu tenho que me isolar para a minha evolução, né, como espécie, como indivíduo. Então, a coisa tá muito doida, bicho. A coisa tá muito doida. Mas E a isso gente é um processo, né, cara? Que E a doideira. gente vivendo essa quarentena junina, né? Que parece quadrilha, né? Tipo, olha a quarentena, é mentira, né? Porque Total. fica mais difícil. É realmente muito complicado. Eu sou da turma que quem pode tem que ter paciência, segurar um pouco, porque no fim das contas,
quem sofre mais são os mais necessitados, né? A Total. gente ainda tem a chance de conseguir, a gente aqui da Forbes inteira, tá todo mundo trabalhando de casa desde a primeira semana, quando nem estava oficializado ainda o isolamento, e muita gente pode fazer isso, é um privilégio, e a gente não pode esquecer que muita gente não pode fazer isso, e a gente precisa proteger o outro, porque é isso, a gente é coletivo, né? A gente não é sozinho. Então, Total. mesmo que não seja do nosso círculo, são pessoas que a gente tem que lutar para que elas também passem por isso com a mesma com a mesma segurança, ou pelo menos com o menos risco possível, do mesmo jeito que a gente. Então é muito importante, né, que a gente consiga fazer a nossa cota de sacrifício para que quem não pode, porque tem que botar comida em casa, porque trabalha em serviço essencial. A gente já teve essa fase de aplaudir os médicos, tem que aplaudir sempre, mas é muito é muito grande a roda que gira e que não pode parar de girar, e as pessoas que estão girando essa roda, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder para protegê-las, né? Não, total. Faço das suas as minhas. E obviamente que tem outras coisas que não vem ao caso, mas é, tudo certo também. É bom, o silêncio diz muito. É, Muito obrigado. Espero que a gente se veja de novo em outra entrevista, outras entrevistas, próximos negócios. Foi um prazer. pô, eu que E para agradeço mais vocês que uma ficam. vez. E ó, mandar um beijo, um abraço pro camarote. Espero que fique tudo bem também. E tudo certo, né? Não apareceu, mas Claro. sem novidade. Tá bom, um abraço para todo mundo, para a audiência, e um abraço para você. Obrigado, Tchau, viu, mano? gente. Beijo pra Falou. todo mundo aí também. Tchau.